Olá, estamos aqui em mais um Falando de Saúde. Sabe aqueles seios perfeitos que tanto você sonha para ter? Ele pode se tornar realidade, mas também vai depender de uma série de fatores. E para isso está aqui do meu lado o convidado Dr. Paulo Padovez. Olá, Dr. Paulo, como vai? Olá, tudo bem? Essa é uma pergunta meio que complicada, né, doutor? Porque seios perfeitos, nem sempre, né, doutor? Nem sempre é possível, né? Tá me impressionando, assim. Seios perfeitos eu acho que é o sonho de toda mulher, Sim, claro. sim. Mas depende, igual você falou, de vários fatores. Com certeza. Né? E os fatores principais é a própria pessoa. A estrutura da mama, né? A estrutura da mama. Então tem até um anestesista no hospital que às vezes fala assim, ó, lembre-se sempre de onde você partiu. Ou seja, bonito isso. Ela sempre fala assim, lembra sempre de onde você partiu, como é que era a mama no início, né? Sim. Então o que você alcançou já foi uma vitória e tal. Então depende de vários fatores, de tipo físico, biotipo, peso, tipo de pele. A mama é muito pele, a mama é muito pele. A mama que tem a pele muito flácida, muito mole, ela não se sustenta muito, então tem uma outra evolução. Então depende muito do ponto de partida, a cirurgia de mama. Doutor, e aí tem aquela dúvida, por exemplo, do tamanho, né? Existem pacientes que as amigas ficam falando que ela vai colocar e vai ficar grande demais, exagerado. Isso acontece muito, doutor Paulo? Aliás, o fator amiga, o fator família, né, amigas e famílias, familiares, é um fator importante. Por incrível que pareça, geralmente não são favoráveis, sempre são comentários negativos, eles parecem que torcem contra, né? Vai ficar feio, vai ficar grande, vai cair, vai não sei o quê. Então, ao invés dos amigos e a família apoiarem, é o contrário, eles sempre procurar alguma coisa para falar mal. Mas o tamanho que você citou depende muito da pessoa, de onde que ela vem. A gente nota o seguinte, que pacientes que vêm de academia, você que está malhando, que está modelando o corpo, tudo, geralmente eles querem umas próteses com uma mama maior. Certo. Paciente que teve os filhos, agora ela quer voltar a ter a mama que ela tinha antes. Então depende muito da cabeça da pessoa, da paciente, entendeu? E você tem que entrar nesse jogo, entrar mais ou menos de juiz, nem muito exagerado, nem muito pouco. Então você entra mais ou menos você dando a sua opinião, o que seria melhor naquele caso. Doutor, e no caso, o formato também da prótese, isso também influencia, né, no resultado final. Essa escolha é a paciente que faz ou é o doutor que sugere após um estudo, né, no momento da consulta lá no consultório? A gente que sugere, dependendo do tipo da mama, do biotipo da paciente e do que ela quer. Mas basicamente são dois modelos. Tem a prótese redonda, que ela a mama fica mais arredondada, e tem a prótese cônica, nos casos precisa levantar mais a mama. Então você fica entre esses dois modelos, vamos dizer assim, né? E o tamanho vai variar de acordo com o biotipo da pessoa. Bem, doutor, como todas as entrevistas nós falamos, também tem que se perder peso, né, doutor, para conseguir um resultado mais satisfatório nessa cirurgia também, né, doutor Paulo? Se a pessoa pretende perder peso, pretende manter um peso ideal, que seja antes da cirurgia. Porque foi o que eu falei, a mama, o fator pele é importante. Certo. Então se ela faz a cirurgia e depois resolve perder peso, vai ter um pouco de flacidez e vai mudar o formato dessa mama. Então que seja antes. Então dois fatores importantes, peso e gravidez. Você faz uma cirurgia de mama, ficou bonita, ficou ótima, aí aparece uma gravidez de repente. Vai modificar tudo. Entendeu? Então, assim como se você tiver um ganho de peso acima de 4, 5 quilos, uma perda de peso de 4, 5 quilos, também vai modificar. Então, o ideal é que você mantenha um peso mais ou menos ali, 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, para não ter grandes modificações. Doutor, após a cirurgia, as pessoas percebem que a paciente fez e que colocou uma prótese de silicone ou em alguns casos não? Sim, vai depender do tamanho que ela escolheu, né? Sempre dentro daquele limite, você não pode ir muito assim no desejo da paciente, você tem que servir de juiz ali. Mas às vezes, dependendo dos casos, vai aparecer que fez, claro. Nós recebemos algumas perguntas, doutor, as pacientes perguntando se elas perdem as roupas que elas têm após colocar a prótese de silicone. Também depende do tamanho. Se é uma pessoa magrinha, colocou uma prótese um pouco maior, às vezes ela vai perder algumas roupas, algumas camisas mais apertadas, ela vai perder. Doutor Paulo, é verdade que a paciente, quando coloca a prótese de silicone, ela se torna mais bem-humorada? Claro, não só a prótese de silicone. Geralmente as cirurgias que foram feitas e que deu um bom resultado, ela muda completamente o jeito de ser da pessoa e o jeito de vestir. Você nota pela roupa.
Eu tenho paciente lá que fez cirurgia de abdômen, por exemplo, de um abdômen avental grande e tudo, que só usava as túnicas, roupas longas, e que depois da cirurgia ela foi no consultório de cintozinho, camisa para dentro da calça, coisa que ela nunca usava. Então há uma mudança no traje da pessoa e na maneira de ser da pessoa também. Ela se sente mais confiante. Ela acaba se reencontrando, né, Dr. Paulo? Mais ou menos isso, possivelmente, né? É isso aí. Que maravilha. Dr. Paulo, como nós falamos em todas as nossas entrevistas, também é muito importante, né, o pós-operatório, os cuidados, a recuperação e principalmente ficar sem trabalhar, né, Dr. Paulo Cordovez? Quando você vai programar uma cirurgia, você tem que programar um período de pós-operatório que você não tenha compromisso com o trabalho e nem em casa, com criança, coisas desse tipo assim. Porque o pós-operatório imediato, os primeiros 15 dias, é muito importante. Então você tem que se programar num período que você possa ficar por conta daquela cirurgia, entendeu? Não tem mais esse negócio de você fazer a cirurgia, daqui 3 dias você tem que trabalhar, daqui 5 dias você tem que viajar. Isso não dá certo. Programe-se numa época que seja mais favorável. Doutor Paulo, nós recebemos também várias perguntas aí dos nossos seguidores, né? Por exemplo, a paciente ela vai se casar. Quanto tempo antes do casamento seria indicado para ela colocar a prótese de silicone, né? Porque depois tem prova de vestido de noiva, uma série de coisas. Quanto tempo antes, doutor? Quanto antes, quanto mais de tempo, melhor. Evitar que seja às vésperas. Se uma cirurgia 1 mês antes do casamento, às vezes é um pouco arriscado, porque tem o pós-operatório, pode surgir algum problema de abrir um pontinho, tem que fazer curativo, coisa assim. Então, o quanto antes ela puder, é melhor. 2, 3 meses é o ideal. Que maravilha! Doutor Paulo, obrigada pela sua presença aqui, né? E esse tema aí, seios perfeitos, né? Que nós começamos a falar, né? Tá? Mas os seios perfeitos, como o Dr. Paulo disse, depende também do que a paciente já tem de real, né? Do que ela tem com ela, do formato e do desenho que é os seios dela, né, doutor? Depende do ponto de partida. Exatamente. É claro, né, que o doutor vai fazer um trabalho aí de excelência, mas também vai depender muito aí da estrutura, né, de como ela chega até você, né, doutor Paulo? Exatamente. Tá? Mas, doutor Paulo, muito obrigada e até o próximo. Até a próxima. E a você que nos acompanha, muito obrigada. Até o próximo.